Fagundes Duarte tutela agora a educação e formação nos Açores. Nasceu na Serreta, na Ilha Terceira. Do seu currículo consta assento na Assembleia da República e um doutoramento em Linguística Portuguesa. Conheça o percurso literário de Luís Fagundes Duarte. A literatura, felizmente, está sempre bem porque não depende nem de governos, nem de políticas, como qualquer outro ato de criação. Acontece que o Estado, seja o Estado Central ou o Estado ou as regiões autónomas, têm obrigações no que diz respeito às políticas culturais, apenas no que diz respeito à criação de estruturas, de condições, para que os criadores possam desenvolver as suas obras e, sobretudo, para que a população possa ter acesso a elas. Por isso é preciso haver bibliotecas, é preciso haver livros, é preciso haver o gosto pela leitura. Eu nasci e fui criado numa família onde aconteciam muitas histórias, as pessoas contavam histórias. E para mim a literatura é um pouco isso, é o registro das memórias, o registro das transformações que cada geração faz nas memórias dos outros para depois as passar para as novas gerações. O meu pai era músico, mas era também um contador da história de Portugal. Foi sempre conciliando a visão da história no sentido de disciplina com a visão das histórias que dão alma das pessoas. Eu tenho um livro de contos publicado já com alguns anos, tenho trabalhado em vários projetos que têm a ver com ficção, mas por razões profissionais acabo por ter muito pouco tempo para sair do mundo deles, que é um mundo clássico, um mundo construído e já definido, para entrar no meu mundo. Cada geração, cada momento histórico tem os seus agentes que dão conta da maneira como vivem, daquilo que veem, como utilizam os meios que têm à sua disposição para escreverem e para produzirem os seus textos. O juízo crítico que se faz desses textos nem sempre corresponde à real qualidade deles. O grande juízo de um texto literário, de uma obra literária, é o tempo. Há aquelas obras que perduram para além do tempo, que são os clássicos. Há aquelas obras que num determinado momento são muito famosas, têm um grande público, mas pouco tempo depois desaparecem. Posso dizer que há um determinado tipo de literatura que me chama mais do que outro, mas isso não tem nada a ver com a qualidade, tem a ver com a maneira como eu dialogo, eu enquanto leitor ou eu enquanto autor, dialogamos com o tempo em que estamos e muitas vezes estamos no mesmo tempo físico, cronológico, mas não estamos no mesmo tempo mental. É necessário criar condições para que esses autores sejam conhecidos, porque é pelo facto de serem conhecidos, ou seja, serem lidos, que depois as suas obras serão melhor julgadas pela crítica e pelos leitores. Agora, não faz sentido dizermos, bom, isto é açoriano, é literatura, isto é açoriano, é bom. Não, isto é português, é literatura portuguesa, é bom. O autor é açoriano, usa temática açoriana, ótimo. Agora, não vamos criar um mito de uma literatura açoriana e depois ir à procura de livros para compor. Seria muito redutor para um escritor como o Vitorino Mésio, profundamente açoriano como escritor, mas se dissesse um escritor açoriano, não, ele é um escritor português, é um grande escritor português, felizmente, que era açoriano. Tenho trabalhado com manuscritos de autores, ou com as obras de vários autores do passado que foram sendo reeditadas, mas com problemas, e tenho procedido, o meu trabalho como investigador é essencialmente esse, a fazer a arqueologia dos livros, reconstituir, restituir a qualidade original do livro, do texto,
a obras que ao longo do tempo foram sendo alteradas. É o caso de Eça de Queiroz, e tenho trabalhado com Fernando Pessoa, já publiquei 4 volumes da poesia de Vitorino Médici, em edição crítica. Tenho trabalhado também com Flor Bela Espanca, enfim, com José Régio, Raul de Carvalho, e depois tenho livros de ensaios, um dos quais é a Fábrica dos Textos, em que eu faço um conjunto de reflexões sobre a maneira como os escritores escrevem os seus livros. Como se nós fôssemos à secretária, à mesa de trabalho de um escritor e víssemos os restinhos, que é aquilo que de facto fazemos, os riscados, os papéis, os rascunhos, tudo aquilo que ele deixou, e tentamos perceber através desses materiais, dessas limalhas do seu trabalho de oficina, tentamos perceber como é que uma cabeça como a dessa de Queiroz, uma cabeça como a de Fernando Pessoa, uma cabeça como a de Vitorino Médici, pensavam, produziam os seus textos e os passavam à escrita através do sistema da língua portuguesa. O livro veio substituir ou completar, de certa maneira, essa velha tradição de contar histórias. Nós termos um livro na mão é como se tivéssemos uma pessoa da nossa juventude, ou um avô, uma avó, uma tia qualquer, que nos está ali a contar histórias. Pode ser um livro de histórias concretamente, objetivamente, um livro de contos, um romance, pode ser um livro de poesia, pode ser um livro técnico bem escrito, também conta histórias. Um livro científico conta a história de um determinado processo, de um determinado objeto. Tal como o velho mestre de uma oficina ensinava o aprendiz de ferreiro, por exemplo, como é que se produzia, se trabalhava o ferro. Ler é receber conhecimento e preparar-nos para transmitir conhecimento por outras vias ou pelas mesmas vias às gerações que vierem depois de nós. Termina mais uma semana, termina também mais um Ler Açores. Na próxima semana, já sabe, há mais sugestões de leitura. Até lá!